Olá, paz do Senhor, esse é o seu canal EBD Viva. Nós estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, para gravar mais uma aula para você, amigo, para você, amiga, para você, irmão, irmã, professor, professora, que está ao alcance da nossa voz. Nós pedimos a cada um de vocês que continue orando por esse trabalho, para que o Senhor possa nos abençoar rica e poderosamente a cada dia. Bem como nós também continuamos orando pelos irmãos, para que os irmãos então possam, a cada dia também, poder aprimorar a sua aula, se dedicar ao estudo e trazer algo da parte de Deus sempre para os seus alunos, também nós. Nós toda semana estamos aqui, estamos sempre pedindo ao Senhor que nos dê força, vigor, coragem e determinação para aprender e socializar a palavra de Deus por meio deste canal EBD Viva. Chegamos ao quarto trimestre, e com ele estamos trazendo aqui as lições bíblicas da Escola Dominical, estudando sobre a justiça divina e a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Não é possível nós lermos e estudarmos durante esse trimestre todos os capítulos do livro de Ezequiel. Por isso, o nosso comentarista ele nos traz, aí alguns capítulos para a nossa meditação. O pastor Ezequias Soares, que é o comentarista desse trimestre, ele traz alguns capítulos, ele pensa alguns capítulos, mas é importante que os professores e as professoras façam a leitura do livro de Ezequiel todo, para que possa então trazer subsídios. O livro começa com visões e termina com visões, tem visões no meio também dos capítulos, é entremeado aí por visões. Então, nós podemos observar que hoje, também na lição de número 3, nós estudaremos aí as abominações do templo. Fique conosco, receba a graça de Deus, que nós vamos estar mais uma vez trazendo a palavra de Deus para os irmãos. Vamos meditar hoje no texto áureo da lição de hoje, que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. Disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel fez aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. O povo de Israel, ele era prepotente, ele estava ali prepotente, acreditando que o templo, por ter a presença de Deus, era intocável. E Deus estava trazendo, por meio do profeta Ezequiel, que traria o juízo ao povo. E ali nem o templo seria poupado. E nós observamos durante esse capítulo que as abominações estavam acontecendo no templo. Muito bem, vamos à nossa verdade prática da lição de hoje. O lugar mais sagrado da terra, santa, se tornou o centro das abominações. E isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Muito bem, estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos. Assim como naquele tempo nós tínhamos também abominações do templo, hoje, continua sendo assim, dessa forma. Olha, hoje há uma apostasia espiritual tomando conta da humanidade. A banalização do evangelho chegou e muitas pessoas não estão pregando o evangelho genuíno, cumprindo Marcos capítulo 16, versículo 15, que Jesus deixou para nós, para anunciar o evangelho de Cristo. Anunciam outras porções da Bíblia, trazendo com que essas são mais importantes do que anunciar o evangelho, que é o evangelho da salvação, o evangelho da graça. Então, precisamos estar sempre com o nosso objetivo principal, ao qual a Bíblia toda traz no seu centro, que é Cristo. A Bíblia é cristocêntrica, ela aponta para o Calvário e depois continua apontando para o Calvário e apontando para o fim dos tempos e a volta de Jesus, que virá aqui nas nuvens dos céus, para buscar a sua igreja, um povo redimido com o seu sangue.
Muito bem, vamos à leitura bíblica em classe hoje, que encontra-se em Ezequiel, capítulo 8, versículos 5, 6, 9 a 12, 14 e 16. E disse-me: filho do homem, levanta agora e os teus olhos para o caminho do norte, e levantarei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que a banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações, que é o nosso textuário. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede de todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, e se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e de cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, e com o rosto para o oriente, eles adoravam o sol, virados para o oriente. Muito bem, hoje nós vamos meditar, o que a idolatria ela faz, no coração de Deus. Deus abomina a idolatria, tanto é que ele oportuniza o povo, ele avisa o povo por meio dos profetas, mas o povo não quis ouvir a voz de Deus. Não é diferente nos nossos dias, não é diferente também dos dias de Noé, não é diferente dos dias de Nínive, não é diferente. Por quê? Porque o povo ele tem a oportunidade de se arrepender. Deus sempre é um Deus misericordioso, ele dá oportunidade. Mas muitas das vezes o homem não quer penetrar, andar no caminho ou entrar pela porta. Ele prefere um atalho, prefere a porta larga que conduz à perdição e não entra pela porta estreita que conduz à salvação. Muito bem, A ruína aqui, moral e espiritual da nação estava predita, Porque Deus revelou ao profeta Ezequiel, também ao profeta Jeremias, a todos os profetas que avisassem o povo que iria acontecer. E se esse povo se arrependesse, como aconteceu em Nínive, quando Jonas chegou lá pregando arrependimento, Deus certamente pouparia. Mas chegou aqui no limite da paciência do Deus vivo. E ali não teve mais remédio após essas palavras que foram palavras de juízo. Muito bem. Aqui, então, o objetivo da lição de hoje é expor a visão do capítulo 8 do livro, destacar as imagens dos ciúmes, o culto aos animais, répteis e 70 anciãos, e também tratar a respeito do ritual de Tamuz e dos adoradores do sol. Muito bem. Nós gostaríamos de destacar também na lição do mestre, tem uma aplicação que aborda a respeito de diversos tipos de idolatria que podem estar presentes aí entre nós. Elas sugerem que os professores façam um destaque desse ponto. Quais são as idolatrias que podem estar no nosso meio, Aí, a aspiração excessiva por títulos. Muitas vezes, o homem está dando uma atenção exacerbada aos títulos, achando que esse título, poder terreno, ele é alguma coisa. Mas isso é passageiro, irmãos, É passageiro. Na terra nada vai ficar ad eterno, Só a salvação é eterna, a eternidade é certa. Agora o homem é como um conto ligeiro, ele passa,
Como a erva, ela murcha, assim o homem também. O que é a vida do homem aqui na Terra, né? Há 70, 80 anos, 90, até 100 anos, mas e aí? O que significa 100 anos perante a eternidade? Na glória é o gozo eterno, e na perdição, né? É o sofrimento eterno. Muito bem. A tendência ao fanatismo por um artista gospel, por exemplo, né? Você idolatrar a um ídolo, tanto a um ídolo, né, do gospel, por exemplo, um cantor, como também, né, alguém que está na internet aí. Tem muitas pessoas que seguem as pessoas aí, os internautas, né, as pessoas que estão ali, youtubers, e faz exatamente aquilo que essas pessoas mandarem. E a Bíblia diz que nós devemos seguir a Jesus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele é que nos conduz à salvação, né? E apego aos ensinos que satisfazem certos comportamentos contrários à Bíblia. A Bíblia é a inerrante, infalível, inspirada palavra de Deus. Então, qualquer ensinamento que ele for contrário à palavra deve ser eliminado da nossa vida cotidiana. A palavra-chave da lição de hoje é idolatria. Muito bem, vamos para a introdução da lição de hoje. A literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visão. Isso está lá no livro de Ezequiel, isso está lá também no livro de Daniel, e está lá no livro de Apocalipse, chamado livro de Revelação, né? Dentre outras passagens bíblicas, nós podemos também destacar que existem visões, né? Mas essas são as principais. Muito bem. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, o qual começa e termina com o livro de oráculos divinos apocalípticos, né? Muito bem, aí está trazendo aí do capítulo 1 a 40 e do capítulo 1 e do 40 ao 48. Além do 8 a 11 também, que nós estamos estudando hoje. O capítulo 8 inicia com uma nova sessão nessa modalidade, no meio da qual Deus revelou ao profeta por abominações do templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar aos crentes em Jesus a reflexão mais profunda de ruína espiritual e de idolatria por meio dessas abominações chocantes. Então, irmãos, Deus sempre avisa ao seu povo o que vai acontecer, porque ele ama o seu povo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. E tinha um plano lá atrás, antes da fundação do mundo, mesmo antes da queda do homem, Deus já tinha provido um cordeiro para morrer pelos nossos pecados, né? Então, aprendemos nessa lição que Ezequiel é o atalaia de Cristo, aquele que estava lá trazendo para o povo, né, aqueles alertas, né? E nós vemos lá no livro de Êxodo, irmãos, capítulo 20, versículos de 3 a 4, Deus avisando que o povo não deveria ter outros deuses. Não. E também em Isaías 42, 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não darei a outrem a minha glória, nem imagens o meu louvor. Então Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele está o tempo todo ali no céu, né? Está na terra, está no mar, debaixo do mar. Para onde escaparei eu? Não tem local no universo que Deus não esteja ali presente e verificando e vendo tudo que está acontecendo. Deus Todo-Poderoso. Então, nós precisamos estar alertando aos nossos alunos, né, o perigo da idolatria. Isso está registrado na Bíblia Sagrada, no compêndio da Palavra de Deus, para nos alertar, para que nós tenhamos aí, estejamos vigilantes e não erremos. Muito bem, tópico de número 1, sobre a visão. A segunda visão. As visões dos capítulos de 1 a 11 são parte de uma unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira. A visão da carruagem da glória de Deus, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Mas essa visão
não foi da glória de Deus. Ezequiel viu foram as abominações do templo, né? O que justifica a razão divina sobre os moradores de Jerusalém. Essa data é importante porque mostra a cidade e o templo ainda não tinham sido destruídas. Essa visão é preterista, ou seja, ela traz, né, tá no retrovisor, né? Ainda porque se relaciona os acontecimentos contemporâneos ali que estava acontecendo com Ezequiel, mas não exclui também o futurismo. O comentarista aqui, Ezequiel Soares, nos traz, pois anuncia eventos que estariam para acontecer, né? Voltamos a tanger nessa tecla. Deus está sempre avisando o que vai acontecer. A trombeta vai ecoar. Jesus virá buscar o seu povo. Precisamos estar preparados. Essa lição pode ser aplicada hoje nesse sentido. E muitas das vezes, hoje, né, o coração do homem também está endurecido. Ele não dá ouvido à palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva, é verdadeira, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, mas o homem muitas vezes endurece o seu coração e não quer receber aquilo que é de Deus. Olha só o que diz 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. A rebeldia é como um pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Isso abomina a alma de Deus. Por quê? Porque o homem foi feito para louvor e adoração da glória do Senhor. Isso está em Deuteronômio capítulo 7, né? Muito bem, né? Vamos aí então para o subtópico 2, as visões das abominações do templo. A visão do capítulo 8 destoa das demais visões do próprio Ezequiel e dos demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra, levado a Jerusalém numa visão. As visões de Deus mostram os fatos que estão acontecendo. No ato da revelação, olha só, eu sublinhei esse ponto aqui, ó. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação ou ao longo prazo e até mesmo no contexto escatológico. Daniel teve visões de coisas futuras. Da mesma forma também, o apóstolo João teve lá na ilha de Patmos, ali quando ele estava exilado, as visões. Deus arrebatou e trouxe, Jesus o arrebatou e trouxe as visões escatológicas de coisas que iriam acontecer, como está em Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Escreve essas coisas que tem visto, as que são e as que depois dessa hão de acontecer. Destacamos aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Né? Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve e bem-aventurado aquele que guarda as palavras de Deus. Precisamos estar com a palavra de Deus alicerçada em nosso coração para que nenhum vento de doutrina, nenhuma idolatria tome conta do nosso coração. Porque onde Deus habita, Ele habita por inteiro e não sobra espaço para o inimigo. Porque nós devemos colocar a nossa vida na sua mão, deixarmos que Ele nos domine, que os nossos caminhos sejam guiados por Ele. E aí, irmãos, nós não corremos risco de errar. Subtópico 3, como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado pelo Espírito, né, da Babilônia para o templo de Jerusalém. Ele estava exilado, ele foi transportado para o templo de Jerusalém. Mas há quem afirme ter sido em corpo, né, incorpore. Essa visão em tempo real, capítulo 11, versículo 1, mas não foi física. Isso fica claro porque o profeta diz, me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Muito bem, no versículo 3 de hoje aí, né, do capítulo 8. E depois retorna à Caldeia, né, que está lá no capítulo 11, versículo 24. Sublinhei essa parte aqui, ó. Esta é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Deus introduz o profeta no interior do templo. Ele mostra os 4 dos oficiais da casa de Deus, algumas mulheres praticando mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a destruição torna inevitável. Então, vamos para a sinopse número 1, que a visão das abominações do templo destoa das demais visões do profeta Ezequiel e de outros profetas do Antigo Testamento. Muito bem,
Subtópico de número 2, sobre as abominações. Aí o comentarista dividiu em duas partes. Nós vamos para a parte de número 1, aí trazendo aí o versículo 5 da lição de hoje, que diz: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte, e levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que na banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. Para entender esse versículo, é importante a gente trazer o que o comentarista nos traz aqui, né? Que o termo ciúme, do hebraico kiná, significa zelo, ciúme, ardente, ira. Muito bem, essa imagem é semel, em hebraico, imagem ídolo. E muitos expositores, então, do Antigo Testamento identificam como Aserá, né? Que nós já estudamos nas lições bíblicas da escola dominical, uma deusa, ela conhecida também como poste ídolo, né? Tinham muitos ali nas nações circunvizinhas, e o povo de Israel também se rendeu à idolatria, porque Deus tinha avisado ao povo, quando entrou na terra prometida, que eliminasse aquelas nações ali, que não casassem com aquelas mulheres que estavam no entorno das nações. E não foi isso que aconteceu. Depois nós vemos, por exemplo, Salomão querendo fazer, né, ali um bom relacionamento. Então ele casou com princesas, né, das nações vizinhas, e isso trouxe ali a divisão do povo de Israel, do norte, né, e sul, e trouxe muitos malefícios para o povo, porque os homens não ouviram os ensinamentos e os ditames do Altíssimo, né, do Todo-Poderoso. Mas, voltando aqui, né, o rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira da Aserá, mas que foi destruída pelo rei Josias, né? Nós lemos também, estudamos isso na escola dominical. Muitos acreditam que no dia de Ezequiel ele tenha colocado de volta no templo, e se explica porque a idolatria provoca ciúmes a Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus criou o homem para a sua imagem e a sua semelhança, e para louvor da sua glória. Nós repetimos aqui, nós precisamos adorar o Altíssimo. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós, quando vemos lá no livro de Apocalipse, né, quem abriu o livro, que foi capaz de abrir o livro, né? Foi Jesus, só ele que foi capaz de abrir o livro, né? Os 7 selos ali, quando nós vemos o livro de Apocalipse, né, podemos entender então que Jesus é esse que Deus deu poder a ele e elevou o seu nome acima de todos os nomes. É esse que nós servimos, é esse que nós exaltamos. Muito bem. Né? Subtópico 2, o culto aos animais e aos répteis. Esse culto pagão mostra que o aspecto secreto e clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo, né? No interior do templo. Então, aqui na visão, ele precisou então fazer buraco ali na parede para poder verificar. Ezequiel viu pintado na parede no interior da casa de Deus toda sorte de animais, como nós lemos aqui no livro de Ezequiel, abomináveis e répteis, além de ídolos do povo, no versículo 10 lá da lição da leitura bíblica em classe. Né? A zoolatria significa a adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios, né? É uma cultura egípcia entranhada naquela nação ali, né? Que viram neles os mais símbolos ou emblemas que consideravam receptáculos das formas de poder divino. Né? Lá em Deuteronômio, no capítulo 7, né, nós vimos aqui que Deus proibindo aí, né, a idolatria, né? E proibindo também o casamento, quando nós citamos aqui, com aquelas mulheres que não eram da nação de Israel. Né? Muito bem. Aí também, no subtópico de número 3, no tópico 2, os 70 anciãos. Lá no versículo 11 traz aí que os anciãos, em hebraico zaken, literalmente é idoso. Né? É idoso. Muito bem. Em grego, é presbíteros, ou mais velho. Ambas se refletem tanto a pessoas mais velhas como líderes comunitários. Tem uma série de referências aí. O termo é usado ainda para príncipes. Né? Vamos no final aí do tópico de número 3, do tópico 2, né? Aí que traz assim, parece que Safã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias.
alguns estudiosos não veem motivo suficiente para distinguir Safã do escrivão. E, se isso pode ser confirmado, Jazanias, né, seria uma ovelha desgarrada, e hoje, em boas famílias da igreja, um filho ou filha que apostatou da fé. Muito bem, né? Deus se preocupa com qualquer um. Deus se preocupa com a ovelha perdida, né? Se falta um no aprisco, irmãos, Deus, ele se preocupa. Deus estava oportunizando ali, mas naquele momento da visão, Deus ainda estava pedindo, né, solicitou que o profeta ele saísse da sua casa, fizesse um buraco, e ele na visão ali, né, ali fizesse um buraco, Deus falando com ele, que ele saísse e que deixasse o povo ver, e aquilo que estava acontecendo com ele iria acontecer com o povo de Israel, né? Ele saindo, e também que o rei também iria sair, iria abandonar na hora do seu povo, mas que depois iria ficar cego, né? E estaria ali na outra nação sendo subjugado. Então, nesse sentido, Deus avisando, Deus trazendo a sua palavra, Deus dando a visão a Ezequiel para que chamasse o seu povo e alertasse, mas o povo, mais uma vez, endureceu seu coração e não ouviu a voz de Deus. Sinopse 2, as abominações estão ligadas aos ídolos. A afronta maior de Deus é o fato de elas serem praticadas na casa de Deus. Muito bem. Tem um auxílio teológico na revista de mestre, né, que é importante também destacarmos para os alunos, né, que, na verdade, a presença, né, dentro do próprio templo, Ezequiel viu, né, uma multidão de imagens representando toda forma de criatura. Essa presença de violação direta do que proibia a representação de qualquer criatura na forma tangível. Deus já tinha proibido isso lá em Êxodo, capítulos 20, de 4 a 6. Ezequiel também viu mulheres chorando, né, por Tamuz, né, que era o deus sumério babilônico da fertilidade, estavam atribuindo a Tamuz a fertilidade da terra, né? A terra passava por um período de seca, depois eles faziam oráculos, orações, traziam ali oferendas e adoravam aquela entidade como se ela estivesse trazendo a fertilidade para a terra. Subtópico de número 3, tópico de número 3, sobre as abominações, parte do número 2, o ritual de Tamuz. Agora nós vamos aprofundar. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, né? Deus da vegetação e dos rebanhos, olha só. A crença pagã era que ela ficava 6 meses morto no submundo, no período de seca, e 6 meses vivo no período da chuva. Olha só. Assim era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tamuz. Aquelas mulheres que choravam quando alguém morria, então eram chamadas de carpideiras, e elas faziam esse choro aí, né, pela morte da deusa num período, né, de 6 meses, que ficava aí 6 meses morto nesse submundo imaginário, mentiroso, de Satanás, e que depois ela ressuscitaria e ficaria ali, né, traria fertilidade tanto para a vegetação como para o rebanho, né? Parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto aí sincrético, ou seja, duplo, né? Eles estavam adorando a Deus e adorando também ao Deus minúsculo. Mas Deus já abominava isso, né? Ali, né, já em diversas partes da palavra, nós observamos, né? Apocalipse, por exemplo, capítulo 3, 15, 16, diz que não és frio e nem morto, portanto, vomitar-te-ei da minha boca. Trazendo ali ao anjo da igreja de Laodiceia, duras palavras, né? Mas tinha acontecido também lá atrás, quando Elias, né, falou com os profetas de Baal ali, também que eles estavam, a quem que eles estavam adorando, né? Deveriam assumir um lado. Deus não aceita, não divide a sua glória, como dissemos, com ninguém. Muito bem.
Os adoradores do sol, versículo 16, né, da nossa lição bíblica em classe. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo e virados para o oriente, adorando o sol. Era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Havia no Egito o templo do sol, Bet Shemesh, em hebraico, casa do sol, né? Está lá em Jeremias, capítulo 43, versículo 13. É o termo traduzido por Heliópolis, né, na Septuaginta, vindo do grego Heliopotelios, cidade do sol. Não confundir com a cidade de Bet-Semes, em Judá. Aqui se trata da antiga cidade egípcia de On, né? A cidade era dedicada ao deus Sol, conhecido também como deus Ra. Em todo esse ritual, falsas divindades revelam apostasia generalizada. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo. O povo tinha chamado para si, né, esse juízo de Deus, e não seria poupado nem o templo, né, dessa situação, irmãos. Que situação que chegou o povo de Israel. E nós vemos, né, que esses ensinamentos, essas adorações aí, no panteísmo, né, no paganismo, no animismo, nós estudamos isso na Escola Bíblica Dominical, nas lições que nós já passadas, né? Muito bem. Subtópico 3, os anciãos na casa do profeta. Retornando à abertura da profecia, parece que esses anciãos exerciam autoridades, né, espiritual sobre os exilados, visto que eles não havia no momento uma liderança espiritual centralizada. Se o povo ele se afastou da glória de Deus, se ele se afastou da presença do Senhor, entravam ali, né, esses anciãos para orientar o povo, e estavam trazendo ali ensinamentos errôneos e estavam como a palavra que fugiu na minha mente aqui, né? Introduzindo, graças a Deus, introduzindo ali, né, heresias, né, idolatria no meio do povo. Isso né, o rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, Evil-Merodach, que o sucedeu no trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar sua roupa de presidiário, né? Nós vimos isso aí lá no livro de 2 Reis, estudamos também nas lições bíblicas da Escola Dominical. Os anciãos vinham em busca de uma palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. No entanto, há quem afirme que não faziam parte da ala dos fiéis, mas que procuravam Ezequiel para manter-se informados. Por isso, parece pouco provável também isso aí, né? Além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Irmãos, a coisa era muito difícil ali e não tinham mais uma solução aparente, né? Muito bem, sinopse 3, Tamuz era de Osíris pelos egípcios, o sol era cultuado na Babilônia e no Egito. Muito bem, nós também temos aqui, né, um auxílio aí bibliológico na lição de mestre, que traz aí Tamuz, né, como adoração ao sol, trazendo que era uma religião babilônica, né, e Marduk, deus principal dos caldeus, teria casado com Semíramis, e desse casamento teria nascido Tamuz, também chamado Adonis pelos gregos, Osíris pelos egípcios. Nessa estrutura, ele é irmão da deusa Estar, também a mesma Astarte ou Astarote, que está lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 5 e versículo 33. O certo é que, né, a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, tinha se apostatado da fé, tinha introduzido no templo deuses pagãos, e isso abomina, né, a Deus. Abomina a Deus, e ele não permite, porque ele é digno de toda honra e de toda glória. Ele nos criou para louvor da sua glória. Concluímos nessa lição que nós aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico, né, em que um Deus santo que não tolera o pecado, né? Deus exige fidelidade do seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensinamentos sobre a responsabilidade na santidade com a adoração
e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Então, isso reflete, né, como trouxe agora aqui a palavra de Deus, que nós devemos, né, estar palmilhando, né, com a santidade, né, buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o reino de Deus. A salvação, ela é progressiva no âmbito da santificação, porque nós vamos, a palavra diz, que nós vamos alcançando, né, essa gradativamente, progressivamente a santificação, até tornarmos, né, a estatura de varão perfeito. E aí sim, nós estamos então ali na plenitude, e nós vamos alcançar isso quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, né? Muito bem. Vamos ler hoje aqui, irmãos, né, uns versículos para os irmãos, como sempre trazemos aí no final da nossa lição, né? E hoje nós vamos ler Apocalipse, capítulo de número 1, versículos de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus me deu para mostrar aos seus servos as coisas em que breve devem acontecer. E que ele, enviando seu anjo, deu conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando essa lição com os nossos irmãos e irmãs. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos de todo o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Boa semana, que Deus te abençoe em nome